4 dicas para tirar o medo do seu caminho. Sim, amores, é possível viver sem medo. É possível a gente viver em paz com a nossa história, com a nossa vida, com as coisas que a gente quer fazer. E eu escolhi falar desse tema medo, porque tem muita gente que tem medo, desde coisas simples, coisas bobinhas, como coisas profundas. E às vezes o medo pode derivar, pode caminhar, pode levar a pessoa a desenvolver algum tipo de síndrome, como a síndrome do pânico. Mas antes da síndrome do pânico, existem tantas etapas na vida onde o medo estraga, né? Onde o medo se faz presente, onde as pessoas se afastam daquilo que elas são por medo. Medo de errar, medo de se colocar, medo de ofender, medo de assumir aquilo que você pensa, medo de falar a verdade. Quantas relações, quantas pessoas, quantas histórias se perderam por conta de um medo, por conta de um comportamento errado, um comportamento perdido, né? Um comportamento equivocado. Porque às vezes por conta do medo, de você sentir medo de alguma coisa, de alguma situação, você sai pela tangente, você se afasta, você se afasta daquilo que está te causando medo. E quando você se afasta, quando você foge e você deixa de resolver, a coisa pesa. Então seja muito bem-vindo a esse live. O Fábio me falou que tem um monte de pergunta. Como tem um monte de pergunta, eu vou logo acessar aí com vocês as mensagens que vocês deixaram na timeline. Então eu vou aproveitar o medo que vocês vão colocar para falar de uma forma mais objetiva, né? Para trazer algumas coisas mais objetivas. Oi, Onyx, você vai mexer aí na minha água? Não, né? Hoje deu congestionamento. O Babalu tá no lugar dele. Hoje deu congestionamento de gatos aqui do meu lado, um aqui e outro aqui. Então, aqui é o lugar do Onyx, o Babalu assumiu, né? Quem chegou primeiro ganhou, né? Então, você vai me mandar por onde, Fábio? Eu vou ler a timeline ou você vai me mandar aqui no computador? Ah, aqui. YouTube. Então, se você está no canal do YouTube, você compartilha o live, né? Chama as pessoas para assistir e assine o canal. É importante você assinar o canal. Se você está no Facebook, compartilhe, curta a página e me siga no Instagram. Eu sei que várias pessoas ainda não me seguem. Vou pedir para a Lu, Fábio, pede para a Lu colocar aí na timeline, tanto do YouTube quanto do Facebook, o meu endereço no Instagram. É @msorlovas. Você vai me achar lá. É fácil. E é bacana porque a gente está fazendo um trabalho no Instagram. Ainda não começamos assim como a gente quer que seja. Mas os posts, eles estão sempre trazendo um compromisso a mais, um sentimento a mais. E eu sei que muita gente curte o Instagram, inclusive eu, que eu acho que é legal a gente escolher quem a gente vai seguir e fazer uma coisa assim, menos fofoca, mais coisa bonita, coisas interessantes, né? Eu gosto dessa mídia. E aí vamos começar a falar das perguntas, sabe? Você falou para mim que tinha um monte, então vamos tentar ajudar as pessoas, né? A Louete Piade, é isso? Tenho medo de ficar sozinha, abandonada e sem dinheiro. Paura. Pois é, Loete, esse medo da solidão, o medo de ficar sozinha e o medo de ficar sem dinheiro é punk, né, amiga? Sei como é que é. E eu acho que muita gente se identifica com você. E como o medo é uma coisa assim que não é um pensamento racional, não é um pensamento objetivo, às vezes esse medo ele pode tomar uma proporção muito grande. E as leis espirituais ensinam que quanto mais você tem medo ou quanto mais você pensa numa coisa, você atrai o resultado do seu pensamento. Então, quando você tem um medo de ficar sozinha, de ficar abandonada sem dinheiro, assim, de alguma forma, você está atraindo que essa situação de abandono, de solidão e de escassez, que ela venha para a tua vida. Então, a minha recomendação para você é assim, olhe para esse medo, entenda por que você tem esse medo. Pode ser que você tenha esse medo e muita gente tenha o mesmo tipo de sintoma,
E essas pessoas às vezes têm esse tipo de medo porque elas já sofreram algum tipo de abandono, né? Então, às vezes, sei lá, de repente você viveu e o seu pai foi embora, seus pais se separaram e você era criança e você se sentiu abandonada. Então, essa sensação mal curada, essa situação de dor que não foi curada, ela fica em você como uma coisa obscura. E aí vem o medo de que tudo se repita. Eu não sei se essa é a tua história, mas eu sei que situações como essa de insegurança, que mostram insegurança, tem a ver com memórias infantis. Às vezes, o seu pai pode não ter se separado da sua mãe, mas pode, sei lá, ter ido trabalhar num outro lugar. Mas fica a sensação do vazio, né? Então, algo houve em você, algo se perdeu em você, que ficou essa memória complicada, e aí, Ho'oponopono, né? Como eu sempre falo para vocês, divindade limpa em mim o medo. Divindade limpa em mim o medo da escassez. Divindade, conversa com Deus do jeito certo. Divindade limpa em mim o medo de não ter condições de cuidar da minha vida, de não ter condições. Divindade limpa em mim. Eu aceito a abundância, eu aceito o amor, eu aceito a luz. E aí as coisas vão se acalmando com você. Tudo bem aí, Fábio? Pessoal, vocês que estão assistindo, né, que estão juntos aqui comigo, eu queria que quando vocês observarem que a história de uma pessoa tem a ver com vocês, assumam que tem a ver, porque é uma forma de se curar muito legal. Quando eu olho para alguém e eu entendo que aquela coisa não é do alguém, ela é minha também, ela é um pouco minha, né? Pode ser que você não tenha a mesma história, porque mesmo que a gente esteja aqui num live, é um trabalho aberto, está no Facebook, está no canal do YouTube, está no Instagram, aberto, qualquer pessoa pode ver, qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode comentar, não é assim, teoricamente? Mas ainda que seja assim, e que realmente as pessoas sejam livres, vêm, vão embora, gostam, ficam, algumas se encantam com o tema e permanecem, outras, né, não é bem isso que eu queria, e vão embora, é muito democrático. Ainda que seja, nós formamos uma egrégora, né? Eu e vocês, nós formamos uma egrégora. Então nós temos sintonia, você tem sintonia comigo. Então não vamos julgar os parceiros aí que aparecerem com histórias que você fala, ai, nada a ver essa história que essa moça está me contando. É um desrespeito pensar assim. Porque a dor do outro tem significado, sim, né? O medo do outro pode não ser o seu medo, mas não é porque o medo é do outro que ele é menor, né? Não é porque a dor é do outro que a dor é menor. Então vamos fazer um exercício aqui entre nós de empatia, entender o outro. E quando alguém tiver com alguma dor, vamos acolher e ajudar a libertar. Top? Top, Fábio? A Loete disse que ficou muito feliz de você ter comentado. A Loete ficou muito feliz de eu ter comentado. Fez sentido para ela? Vamos ver se ela responde. Vamos ver se fez sentido para você, Loete. Eu gosto de responder, de conversar, né? Esse MS responde aqui, porque eu acho que eu quero ajudar, né? Então, se eu te ajudo, fica muito bom. Juliana Cardoso. E para prosperar? Eu quero colocar um negócio e ser próspera. 12 anos sem nada desde 2007. Minha linda, como ela chama? Juliana. 12 anos sem nada desde 2007. Aí a gente tem uma questão importante. Eu desejo para você toda a prosperidade desse mundo, que Deus seja e ofereça a você muita abundância, que todas as coisas que você queira, você consiga realizar. Mas, assim, a gente quer colocar um negócio. Então, o que a gente tem que pensar? Eu acho que uma coisa, assim, não é só se libertar do medo. Porque o medo de não dar certo, o medo de dar errado alguma coisa que a gente está planejando, o medo de você ter um relacionamento e esse relacionamento não prosperar, o medo de ser abandonada, ter um namorado e você achar que pode ser abandonada. O medo nasce de um instinto primitivo nosso de proteção, tá? Então, o medo não é lixo. Eu falo que karma não é lixo, o medo também não é lixo.
O medo nasce de uma coisa interna sua. Então você olha uma brasa, a criança, primeiro exemplo de todos, né? A criança olha uma brasa e ela, na inocência dela, ela vai com a mãozinha, porque é tão lindo, né? Aquela coisa brilhante, é tão lindo, e ela vai e queima a mãozinha. Quando ela corre esse risco de queimar a mãozinha botando a mão no fogo, ela descobre que nem tudo que você tem, nem tudo que você vê, nem tudo que você é legal. Você descobre que as coisas, opa, pode dar ruim, né? Então, e aí a criança desenvolve um instinto de proteção. É por isso que criancinha novinha, assim, bebê de 8 meses, 9 meses, dá um trabalho incrível, né? Dá um trabalho pesado para o pai e para a mãe. Por quê? Porque a criança, ela está descobrindo que existem limites. Então, eu acredito, sinceramente, gente, que medo é saudável, né? O medo, no bom sentido, ele é muito saudável. Porque, vamos dizer, você que quer aí fazer o teu negócio, essa menina que falou antes, Fábio, como ela chama? Juliana, a Juliana Cardoso, que me falou, olha, eu quero prosperar, eu quero fazer um negócio, tem 7 anos que eu não trabalho, eu quero ser muito próspera. Ok, como eu te falei, Juliana, desejo bem para você. Porém, esse medo, essa coisa assim, nossa, será que vai dar certo? Isso impulsiona você a pensar no seu negócio. Não é fazer qualquer coisa de qualquer jeito e agora vai, porque agora eu estou de saco cheio, porque são 7 anos sem fazer nada, porque eu quero funcionar, tá? Não é essa cabeça. Essa cabeça pode levar você ao fracasso. A cabeça que leva você à prosperidade é você pensar como fazer, pedir intuição, conectar o seu eu divino. Vou contar uma história no meio do caminho, Fábio, para a Juliana, porque eu acho que muitas pessoas têm intenção de mudar de carreira, mudar de profissão, fazer alguma coisa, e elas querem que isso dê certo, e a gente fica na torcida. Eu que estou aqui, eu quero mais é que você se dê bem, né? Porque eu acho que quanto mais pessoas prósperas, felizes, abençoadas nesse mundo, na conexão, quanto mais gente assim tiver no mundo, mais feliz eu vou estar. Porque vai ter menos agressividade, porque vai ter gente mais amorosa, mais tranquila, mais amada, né? A vida fica melhor, você fica com menos mau humor, não é assim? E o que aconteceu? Há um ano atrás, mais ou menos, na rua onde eu tenho o meu espaço aqui em São Paulo, apareceu uma plaquinha numa casa, padaria artesanal. E eu passo em frente, porque eu desço a Rua Cotoxó, que é onde eu tenho o meu espaço, com o trabalho de cura, todas as coisas que você que me segue, você sabe. Eu olhei e falei, Fábio, olha que legal, vai ter uma padaria artesanal. E aí a gente ficou todo animado, acompanhando o processo da abertura daquela padaria. E assim, acompanhando, olhando o que iria acontecer, sempre a gente passava em frente, acabava parando o carro meio que no farol, comentava. E aí nós acompanhamos a reforma. O cara reformou o prédio, o cara começou, demorou, não foi assim rápido. Então eu falei, nossa, tá demorando para abrir, né? A gente esperando, quando ele abrir eu vou lá comer o pão. E aí, eu sei que passaram-se alguns meses, ele abriu, e era um lugar muito simples, e aí não tem problema, com uma cara industrial, né? Aí o negócio começou a ficar assim, porque não tinha um charme, não tinha uma coisa assim que você falasse, nossa, vou tomar um café aí. Não tinha uma belezinha, uma coisa assim que, né, que te chamou. E aí a gente foi, ainda assim, falou, bom, vamos vencer isso. E aí ele tinha 2 ou 3 tipos de pão que ele oferecia naquele dia, eram 3 pães assim diferentes, bons, mas não tão bons. Não era um pão que você falou, nossa! No começo era bem ruim. O Fábio até está dizendo que os primeiros que ele comeu lá, ele achou ruim. Então, da primeira vez que a gente foi, a gente não gostou muito, falou assim, tem que pôr na torradeira, né? Vamos botar o pão na torradeira para ver se ele fica melhor. Mas aí você compra um pão artesanal, pagou caro, porque um pão artesanal não é o mesmo valor de um pãozinho na padaria, num lugar que você esperava que fosse mais do que era, né? A pessoa foi gentil, senhor educado e tal, né? Não fez mais que obrigação. E aí você leva e vai pôr o pão na torradeira. Então não estava bom, né? Daí eu e ele falamos, ai que judiação, né? A gente esperava que fosse um lugar legal,
que a gente pudesse ter um lugar a mais para conhecer, para passear de vez em quando. Eu não posso comer muito pão e eu tento evitar comer, né, o trigo, por causa das histórias que eu já tive, mas de vez em quando a gente come um pedacinho, aquela coisa assim. Nada. Daí passou um tempo, uma funcionária nossa, uma moça que trabalha com a gente, começou a comprar o pão e levar para nós. Daí ela levava um pãozinho, aquela coisa, tal. Aí melhorou. E aí melhorou. Ela acertou a mão. Que ele acertou a mão. Daí, opa, tomara que ele dê certo. A gente na torcida, querendo o bem da pessoa. Nossa, tomara que ele dê certo, tomara que ele faça sucesso. Eu no maior bom pensamento pro sujeito. E aí passou um tempo, ele fechou. Menos de um ano. Daí você pensa assim, aí eu fiquei triste pela pessoa, sabe? Porque eu fiquei pensando, falei, gente, dinheiro da vida, né? De repente o sujeito aposentou, de repente saiu de um emprego, pegou aquela grana que ele tinha guardado, botou no negócio, fez com amor, que eu acredito que ele fez com amor, mas aí faltou a aritmética, né? Faltou aquela coisa de você fazer conta, de você entender quanto é que você tem que ganhar num ano, quanto você paga de um aluguel aqui nesse bairro onde eu moro, onde é o Espaço Alfalux, é muito caro. Aí você fica olhando todas essas contingências, essas situações do destino, e você vê que não é tão fácil no mundo objetivo você montar um trabalho e você ter sucesso rápido. Às vezes você tem que fazer um trabalho e ele vai levar anos da sua vida, vai consumir muito do seu tempo, da sua energia. Às vezes as coisas vão ficar paradas e você vai ficar triste que vai ficar parado. Então o medo, que eu acho que é a primeira dica que eu vou dar para vocês, o medo é uma referência importante. O medo não é um lixo para ser jogado fora, tá? Então posso dar essa dica como dica, Fábio? Está muito programada, né, gente? Vamos lá, né? Não está programada, mas eu acho que o medo é uma energia importante. O medo é uma referência importante. O medo não é lixo, o medo, às vezes ele está sinalizando para você e com calma. Às vezes ele está sinalizando para você e com cautela em alguma situação. Às vezes o medo está ali para falar, pensa um pouco, faça mais conta, para ver se isso que você está querendo fazer é o caminho que vai te fazer feliz, né? Eu não sou contra o empreendedorismo, aliás, ao contrário, eu acho que todo mundo tem o direito de sonhar e deve fazer planos e deve querer coisas boas para o futuro, porque é assim que a gente cresce, né? Existe um crescimento na vida, mas o medo tem que ser respeitado como um elemento sinalizador, né? Não é uma restrição. Então, de cada um reconhece que você tem medo. Reconheça que o medo pode estar dando um direcionamento para você, não negativo, né? Eu acho que o pessoal entendeu. Vocês entenderam? Escreve aí top, gostei, entendi. Tem um lado positivo no medo, né? Você pode pôr aí, tem um lado positivo no medo. Não tem um lado positivo? Que é a referência para você olhar as coisas sem loucura, sem pressa. Você estava antes com a outra moça que tinha me respondido. Ó, a Luete Piade, que foi a primeira menina que me fez a pergunta, que falou que tinha medo do abandono, medo da escassez e de alguma outra coisa, né? De ficar sozinha. Sim, ó, ela diz assim: senti esse medo e abandono quando meu pai faleceu e depois minha mãe. Essa sim foi punk. Então, Luete, você está ainda vivendo a memória da perda do pai e da mãe, né? Então, você muito Ho'oponopono para você mesma, acolhendo o seu sentimento, acolhendo a sua energia. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Marisa Rodrigues diz assim: por que as mulheres independentes têm tanto medo de relacionamentos? Será que somos nós que criamos esse medo ou são os homens que têm medo dessa mulher? Eu acho, Marisa, que é uma mistura das duas coisas, né? Primeiro que eu acho que as mulheres são muito poderosas, né? Nós mulheres, a gente assume muitas obrigações, assume muitos poderes, né? Então nós cuidamos da casa, a gente cuida de um trabalho, mulheres que trabalham bem, que são
são mulheres bem-sucedidas, são mulheres fortes, né? A gente aguenta bem o tranco. Então, relacionamento, o medo do relacionamento, ele normalmente nasce porque você tem memórias de muitas histórias que foram difíceis, né? E parece que quanto mais velha a gente fica, mais criteriosas também nós ficamos em relação de com quem nos envolver. E esse critério, já escrevi muito sobre esse tema nos meus artigos lá na época do Stum, eu falava muito dessa mulher, né, desse perfil dessa mulher, que é assim, você quer muito ter um amor, você acaba se tornando seletiva, mas por carência, quando você abre o coração, abre para qualquer um, de qualquer jeito. Então é como se você apertasse tudo e depois soltasse tudo de uma vez, né? Então, esse medo das mulheres, eu acho que ele pode ser aliviado com muito alto amor, muito Ho'oponopono. Divindade, limpa em mim o medo do abandono. Divindade, limpa em mim a falta de amor. Que eu possa manifestar o amor, que eu possa trazer luz nos meus relacionamentos, que os meus relacionamentos sejam amados, que as pessoas que estejam no meu caminho vibrem amor. Pode pedir isso. Tudo bem aí, Fábio? Tudo. Agora tem duas pessoas com o mesmo medo. Leia as duas, tá? Duas pessoas com o mesmo medo. É a Rita Lopes. Tenho medo de dirigir carro, parei total, o que fazer? A outra, Rita Torres. As duas Ritas? Rita Lopes e Rita Torres. No YouTube, a Rita Torres. Boa noite. Tirei minha habilitação há 4 meses, mas ainda não estou dirigindo. Tenho medo. Como posso perder esse medo? Você sabe que a vida é muito doida, né? Eu tive uma cliente anos atrás. Essa é uma história muito interessante. E ela tinha muito medo de dirigir. E ela era secretária executiva de um banco. E, assim, uma pessoa muito doce, ela morava com os pais, já era um pouco mais velha, mas, sabe, uma pessoa boa, amorosa, fazia tudo para todo mundo. E ela tinha um medo ridículo de dirigir. E aí ela chegou para fazer. Ridículo que eu tô. O Fábio está me corrigindo, ridículo que eu estou dizendo. É ridículo de forte, né? Nossa, era um medo apavorante. Ela suava, A gente costuma né? falar ridículo nesse sentido. Eu tô. A pessoa pode achar que o medo dela é. Não estou falando que o seu medo é ridículo. O Fábio está me cuidando aqui para que você não pense que eu estou fazendo pouco do seu medo. Estou dizendo que era tão grande o medo, que era tão ridículo de forte, de ruim, que ela ficava suada, né? Não conseguia dirigir. Aí o que a gente descobriu em terapia? Que ela tinha medo de dirigir a própria vida. Que ela tinha medo de tomar atitudes que fossem para ela. Então ela morava com os pais, cuidava deles. Tinha lá uma irmã com o filho, ela cuidava do filho da irmã e às vezes da irmã. Tinha lá o chefe, ela trabalhava, ganhava o dinheiro dela e fazia o melhor para o chefe. E ela não tinha vida pessoal, ela não conseguia assumir coisas para ela mesma. E aí, dentro do processo terapêutico, ela começou a se abrir, falar das coisas dela, falar dos sentimentos. E à medida que ela foi falando, ela foi relaxando, ela foi ficando mais calma, ela foi aceitando que ela tinha medo. Porque ela era uma pessoa, assim, que ela tinha dificuldade de se soltar, ela era orgulhosa. Ela não tinha muita coragem de falar das coisas dela. Ela achava que ela não podia errar, ela era perfeccionista, super autoexigente, então ela achava que ela não podia manifestar certos medos, manifestar certas situações. Então ela não falava disso. Daí quando ela não falava, tudo travava. Pode ser o seu caso, né? E aí, Fábio? Deixa eu passar para uma outra pergunta. Nós estamos com muita pergunta Então aqui. pode mandar, Só vamos voltar aqui para. para a pergunta. Estou jogando o texto para você. Peraí. Vamos lá ver. Eu gostaria que vocês começassem a entender
que muitas coisas que a gente sente, elas não são claras. Então, é importante você criar com você um diálogo interno, você dialogar com a sua dor. Quando vier a dor, você fala com a dor. Divino Criador, Deus, Pai, divindade, do que é essa dor? Eu não sei do que é, mas alivia para mim, por favor, alivia. E aí isso vem vindo para você. As explicações vão surgindo. A Ângela Vilar diz assim: o medo deve ser o nosso motor de arranque e não o freio. Muito bem. Gostei, parabéns. Cláudia Batista, boa tarde, MS. Tenho tantos medos que até me dá um frio na barriga, palpitação, um nó na garganta. Quando criança, eu sofri abusos de um tio meu. E isso me marcou muito. Até hoje não consigo tirar esse medo. Meu pai era muito bravo e brigava com a gente por qualquer coisa. Será que é por causa disso que eu tenho tanto medo da vida e de tudo que pode me acontecer? Tenho medo de tudo e vejo uma discussão e já fico com medo de briga. Se alguém ficar doente, eu tenho medo que vá morrer. Se alguma coisa de ruim acontecer e me culparem, aí é que eu fico pior ainda. Não sei como dominar esse sentimento que me aprisiona e me trava. Às vezes, eu me pego triste, meio agitada, sem saber o que fazer. Sabe, tento ser forte, até mostro essa força para as pessoas que convivem comigo. Mas no fundo, eu estou frágil. MS, me ajude a melhorar com o Ho'oponopono. Muito obrigada. Primeira coisa que eu queria te dizer é assim, obrigada por você ter sido tão corajosa e compartilhar comigo e com as pessoas que estão aqui uma coisa tão profunda da sua história. Eu sei que muita gente que sofreu abuso, e o abuso não é apenas um abuso sexual, que nunca é apenas, né? Mas o abuso é uma coisa que destrói muito da emoção, da autoestima de quando a pessoa é jovem, de quando a pessoa é criança. Isso é muito trágico, porque a criança, quando ela vai crescendo, ela vai mostrando a força dela, ela vai descobrindo que ela pode subir numa escada, ela pode pular 4 degraus, ela vai descobrindo que ela pode fazer 1000 coisas da vida dela, e a criança é cheia de sonhos. Então, quando uma criança é maltratada, por isso você pai, você mãe que está aí me assistindo, você avó que está aí me vendo, e às vezes você dá uma bronca no seu neto, a bronca é saudável, é importante que a gente coloque limite, mas a gente tem que permitir que essa criança tenha sonhos, permitir que ela viva a vida dela, porque quando essa condição é interrompida por uma coisa de abuso, como foi o seu caso, muito da sua vida vai ficar marcado por aquela questão. E não adianta falar assim, não, vou pensar positivo daqui para frente, acabou tudo. Não acabou, porque é inconsciente. Então, o que acaba? Ho'oponopono. Vai para você mesma, volta para você mesma. E assim, olha, assim, divindade limpa em mim essa dor que eu carrego dentro de mim. Divindade limpa em mim a dor desses maus tratos que eu sofri. Pega o seu japamala, faça o seu Ho'oponopono com o japamala, segurando nessa ponta, pode ser um rosário, e aí você fala, divindade, limpa em mim as memórias dessa dor, desse abuso, dessa agressão. Se eu sinto raiva, limpa em mim a raiva. Se eu sinto nojo, limpa em mim o nojo. Se eu sinto dor, limpa em mim a dor, limpa. E aí você pega o seu japamala e vai. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Para você. Trabalha essa cura. Oi, Fábio. No Instagram? Maria Cristiane. Maria Cristiane. Medo de que o meu esposo morra. Medo de que meu esposo morra. Tenho medo de quando ele viaja de carro, mas isso não é sempre. Tenho medo que ele viaja, quando ele viaja de carro, não acontece todas as vezes. Eu já me perguntei o porquê. Ela já se perguntou o porquê. Acho Então, que é medo de ficar sozinha. Não entendi direito esse medo de perder.
Isso, esse medo de perdê-lo, medo de ficar sozinha, medo quando alguém viaja. Normalmente esse medo, tirando situações que, vamos dizer, existem de intuições, de, sabe, de alguma coisa que realmente faça um sentido mais espiritual, normalmente esse medo que as pessoas têm de ficarem sozinhas, do marido viajar, dele morrer, de acontecer qualquer coisa, normalmente isso não está relacionado a uma intuição. Normalmente isso está relacionado a um medo de tocar a própria vida, a um medo de assumir responsabilidade, a um medo de você se sustentar, não só emocionalmente, não só no dinheiro, né? Mas principalmente emocionalmente. Porque se você passa por uma situação como essa, normalmente as pessoas se viram, as pessoas crescem, as pessoas conseguem, a vida nos leva para frente, né? Mas o medo, antes que isso aconteça, é assim, é como se você estivesse com a sua história nas mãos de uma outra pessoa. Então você tem que assumir a sua história. Por isso que é tão importante, e as pessoas da minha geração, né, da época que eu era jovem, foi uma coisa muito forte, a cabeça das nossas mães, dizerem para nós que a gente tinha que trabalhar. Por quê? Porque a geração anterior, né, a geração da minha mãe, a geração da minha avó, essas mulheres ficavam em casa, a maioria delas. E algumas, né, quando se formavam, assim, eram professoras, então eram profissões assim que a pessoa trabalhava meio período, uma coisa meio doméstica, meio medrosa, né? Daí a mulher foi descobrindo o seu valor, foi descobrindo que ela podia fazer outras coisas, que ela podia sim ser uma professora, uma diretora e coisas legais, né, no ensino, se ela gostasse disso. Mas a minha mãe e a minha avó, a geração da minha mãe, a geração da minha avó, é uma geração que incentivou muito que a mulher fosse trabalhar, né? Porque era um aspecto da vida de assumir a liberdade, de você ter liberdade. Você tem o teu trabalho, você tem o teu dinheiro, você tem os seus afazeres e você vai fazer as suas coisas como você quiser. E hoje nós estamos numa época muito maluca que as mulheres estão, muitas, né, trabalhando tanto quanto os homens, assumindo muitas responsabilidades, e algumas estão sentindo culpa porque elas estão fazendo o caminho contrário, que elas estão voltando a cuidar dos filhos, a ficar em casa, a fazer conta, né? O casal fazendo conta e vendo que não compensa a mulher trabalhar para ganhar determinado salário e deixar os filhos criados de qualquer jeito, deixar a casa sem uma comida adequada. Então, a vida vai moldando a gente, né? Então, para não ter medo, o importante é você olhar o quanto você está cuidando da sua vida, se você está feliz com isso. Faz sentido, pessoal? Vocês se enxergam por aí? Respondam aí no live, top, estou gostando, eu sou assim, eu cuido da minha vida e eu tenho medo disso ou daquilo. Vamos conversando na timeline. Ana Lúcia Moreira no YouTube. MS, o que você falou sobre violência agora neste momento, me lembrei de que meu pai me privou de ter uma adolescência, não vivi nada, nem um biquíni, não consegui colocar quando meu corpo era perfeito, chorando muito de lembrar da minha adolescência que eu não vivi. Amiga, Ana Lúcia, eu me junto a você, tá? No meu caso não foi meu pai, foi a minha mãe. Meu pai era meio ausente, não estava muito assim presente na nossa vida, mas minha mãe não deixou fazer absolutamente nada. Você sabe que eu sou da época daquela novela Dancing Days. Vocês lembram da novela Dancing Days? Novela Dancing Days, você sabe, Fábio? Era assim, aparecia na abertura da novela uma mulher, vocês vão lembrar disso, quem é da minha época, ela usava uma meia listrada, me lembro como se fosse ontem. Era uma meia listrada com uma faixa brilhante, uma faixa, não sei se era verde ou se era laranja, era uma coisa assim meio esquisita, né? Com uma sandália. Ela tinha uma meia, meio 3/4, assim, um pouco antes do 3/4, e uma sandália. E aí ela ia para a discoteca. Gente, eu sonhava
em ir numa discoteca. As Minha mãe nunca deixou ir. As frenéticas, né? Mostrando. Então tinha a versão nacional e a versão internacional, que a Globo era assim, né? Meia Tinha Lurex, pode ser? Lurex, é que era aquela coisa meio dourada, né? Era uma meia listada de duas cores, me lembro bem, com uma sandália. Eu achava isso luxo, o luxo do mundo, e eu sonhava que eu ia na tal da discoteca e eu nunca fiz isso. A Arlete Erjô disse que andou de tamanquinho e meia. A Arlete disse que andou de tamanquinho e meia. Pois é, né? O pessoal mais velho arrasou. E aí eu sei que minha mãe nunca deixou ir. Então foi duro, gente, limpar essa memória da privação das coisas que eu gostaria de ter feito, né? Porque adolescente também é doido, né? Vamos combinar? Que adolescente também quer tudo, de qualquer jeito. Eu tenho uma aqui na minha casa hoje, né? Então hoje eu sou a mãe daquela que é adolescente. A vida ensina lindamente. E aí, né? Aí a gente tem que lidar com as nossas memórias. Por isso que o Ho'oponopono, o princípio do Ho'oponopono é harmonizar sentimentos e crenças familiares, né? Harmonizar a convivência na família. E às vezes a família já foi embora, tipo eu com a minha mãe já morreu, mas ficou essa privação, ficou esse medo de me expor, muitas coisas que eu já trabalhei comigo mesma. Então, se você tem essas privações, essa memória de não poder se expressar, de não poder ser você mesma, Ho'oponopono para você. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Divindade, limpa em mim as memórias das privações, das tristezas, das dores que eu passei quando criança. Divindade, limpa essa dor que eu tenho nos relacionamentos, que eu possa encontrar pessoas boas, que eu possa ser amada. Eu mereço, você que está aí, você merece ser amado, merece ter bons relacionamentos. Se isso ainda não está acontecendo com você, divindade, limpa em mim a dor do sofrimento. É forte isso, sabe? Que depois eu fico até sem ar. Meu Deus. Está chegando a 40 minutos. Não quer interromper um pouquinho os comentários? Falando da dica 2? Vamos lá, da dica 2. Então, a primeira dica é aceitar os ensinamentos do medo, tá? Eu acho que aceitar os ensinamentos do medo como dica 1 é bem importante. Você pode pôr aí, Fábio? Dica 1. Dica 1, aceitar os ensinamentos do medo. Porque a gente redigiu de outro jeito, né? Mas eu acho que é isso que eu quis dizer. Tudo bem? Dica 1, aceitar os ensinamentos do medo. Aceitar os ensinamentos do medo. Dica 2, seja objetivo e observe do que você tem medo, mas não só assim na superficialidade, né? Observe, procura mergulhar em você para entender por que você tem medo. Porque essas respostas não vou ser eu que vou te dar, é você que vai se dar. É você que vai olhar para você e vai pensar, nossa, que medo que eu tenho disso, mas por que eu tenho esse medo? Ah, eu tenho medo de abrir um negócio. Eu tenho medo de abrir um negócio porque pode não dar certo. Eu tenho medo de mudar de emprego porque pode não dar certo. Então, você tem que ir mais longe. Essa dica também acho que ela é importante para pessoas que têm assim, um medo meio que indefinido. O Fábio está dizendo que ele acha que essa dica, seja objetivo, observe do que você tem medo, é para aquelas pessoas que têm medo generalizado. Tipo assim, eu tenho medo de tudo. Tenho medo de sair de casa, tenho medo de falar com as pessoas, tenho medo. Chega num ponto que você não sabe mais do que tem medo, né? Então, se você tem esse medo meio geral, medo de tudo, divindade, limpa em mim o que está me limitando, porque existe aí uma limitação. Divindade, limpa em mim aquilo que me impede de ser quem eu sou, de enxergar as coisas para resolver. Porque no momento que você entende alguma coisa que você está carregando em você, você vai para frente.
Se você está no canal do YouTube, assine o meu canal. Você pode compartilhar o live agora, você pode chamar outras pessoas. Vou sugerir que você me siga no Instagram, que você me siga aí no Facebook, né? O Instagram é MS Orlovas. Vamos lá. Vamos resolver virar a cara para a câmera agora. Ah, você está aqui, menino? Coisa mais linda. É um príncipe mesmo, né? Eu deixei muito recebido. Adoro meu fofinho. Quer ler algum comentário? Quero ler um comentário e eu queria saber quantas pessoas a gente tem aí, mais ou menos. 750. Vamos ler algum comentário, que eu acho que eu estou ajudando as pessoas, né? Isso é interessante. Ana Lúcia Moreira. Sei que não é o tema. Eu não tenho medo, mas me falta coragem para mudar a vida. A minha vida não está me fazendo feliz. Isso é medo? Pois é, amada. Boa pergunta sua, né? Boa pergunta. Porque o medo de mudar a vida, o medo de fazer outras coisas, às vezes não é claro mesmo para a gente, né? E esse medo de mudar a vida, eu sei, quando eu li a tua mensagem aqui, o que me bateu foi uma tristeza. Então, eu não sei se você está com medo, mas você está meio depressiva. Porque às vezes quando a gente fica vivendo por muito tempo, ou por um tempo, as coisas de um jeito que a gente não quer, é como se nós ficássemos esvaziados de energia. A gente fica fraco, né? Então aí a gente não muda, não arruma as coisas que tem que arrumar, não muda as coisas que tem que mudar, porque a gente sofre com essa fraqueza, né? Então aí a gente entra num processo mais profundo, que é a procrastinação. Então a gente deixa de fazer as coisas porque a gente é cheio de dúvidas, a gente ficou enfraquecido na nossa fé, né? Então quem está fraco na fé precisa mudar isso. Divindade, limpa em mim a falta de força, a falta de foco. Divindade, eu me abro para a fé. Divindade, eu permito que a minha vida se abra. Trabalhe seu lado espiritual, viu, amiga? Você que está aí, não sei se é medo, não sei o que eu estou sentindo, trabalha isso. Vai buscar receber um passe, vai buscar pessoas que ajudem você. Emanuele Bezerra, por favor, MS, fale um pouco sobre o medo da separação no casamento. Tenho medo de me separar e de me arrepender. Algumas pessoas falaram sobre isso, falaram sobre Sobre relacionamento, né? O Fábio está me dizendo, o Fábio está me dizendo que várias pessoas falaram sobre separação, medo da separação. Eu acho assim, gente, nós estamos vivendo uma época, sempre brinco com as pessoas, falam, ó, a gente, antigamente o casamento era eterno porque você morria cedo, né? Porque você não tinha muito tempo para casar 2 vezes, você não tinha muito tempo para conhecer várias pessoas. Então a pessoa ficava num casamento, o cara ia para a guerra, morreu. Estava num casamento, a moça ia ter um filho, complicou o parto, morreu. Quer dizer, o casamento era eterno, né? Mas às vezes era um casamento tão curtinho. Hoje os relacionamentos são mais longos, podem ser mais longos e podem ser dolorosos, né? Então não existe uma regra de um casamento que tem que durar, ou tem que ser eterno, ou não tem que ser eterno. Eu acho que se separar de alguém é uma atitude que a gente tem que tomar muito consciente. E que só você vai saber o tempo, a hora, o jeito de se separar. Uma coisa que eu acho que assim define bastante estar com alguém ou não estar com alguém, realmente é a química. E não estou falando só na questão sexual, de você querer transar com a pessoa, ou não querer, ou o sexo ser bom ou não ser bom. Não é só isso. Isso é importante, mas não é só isso. Mas é assim, é você sentir o cheiro da outra pessoa. Essa coisa de sentir o cheiro de alguém
tem que ser um bom cheiro. O cheiro do teu parceiro tem que ser bom para você. Se não for bom, você não está casado. Você pode viver 30 anos com aquela pessoa, mas aquele cheiro do outro não tocar teu coração, então pense se você deve se manter nisso, porque casamento é uma coisa tão séria e reverte tanto em relação à saúde, à felicidade, à realização, que, nossa, não tem preço. Uma pessoa que se realiza profissionalmente, mas tem uma casa infeliz por conta de um casamento ruim, já não sei se ela é bem-sucedida, né? Já questiono, porque é pesado você fazer um monte de coisa e voltar para casa e estar triste, né? Tem que pensar. Vamos para a dica 3? Dica 3. Quando você está com medo muito grande, questione o medo. Pergunte para você mesmo por que eu tenho medo e o que de pior pode acontecer. Principalmente essa última parte, o que de pior pode acontecer, eu acho que é uma dica muito legal. Sabe por quê? Quando você pensa assim, nossa, se eu perder o emprego, como é que vai ser? Isso é o pior, né? O que vai acontecer comigo? Bom, eu vou ter um salário-desemprego, eu vou ter que voltar a morar com a minha mãe, o que vai acontecer comigo, né? Então, quando você começa a fazer essa análise do que vai acontecer na sua vida, o que você vai fazer, como você vai agir, o que vai repercutir aquela situação com você, você começa a limpar o medo dos poderes do inconsciente. Você vai trazendo aquele medo para a vida racional e consciente. E aí tua vida fica melhor. O YouTube deu uma travadinha. Fala para as pessoas darem F5. YouTube travou. Dê F5 aí, gente. Ou sai do aplicativo. Ou sai do aplicativo e volta. Puxa vida, agora que a gente está fechando. Vamos lá. Dica 4. Aí. Se o medo for absurdo, algo que você não controla, aos poucos vá trazendo para a realidade. Isso tem a ver um pouco com as pessoas que do medo acabam manifestando a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um medo elevado a um potencial grande. E um profissional que eu conheço há um tempo atrás falou assim, quando ele falava para os clientes, né? Quando você tiver um medo muito grande, assim, a síndrome do pânico estivesse manifestando, você senta ou deita num sofá ou no chão, ou senta no chão e só deixe aquilo passar. Vá respirando e conversando com você. Converse com você. Está passando, vai passar. Isso vai limpando aos poucos. E aí você vai desenvolvendo um diálogo com aquela crise que está acontecendo com você. Algumas pessoas, para que elas possam esclarecer esse fato e sair dessa frequência, elas têm que ir a um médico, por exemplo, né? Vai ao médico, faz um exame lá, descobre que não está tendo um ataque cardíaco, que não vai morrer, que o coração está bom, que está tudo em ordem. Daí a pessoa fala, bom, então é emocional. Então agora eu vou me cuidar porque é emocional. Então algumas pessoas têm essa situação, tá? E aí se você tem um medo muito grande, uma situação muito difícil para você resolver com você mesmo, essa é uma excelente alternativa. Vá trazendo o medo para a realidade. Fala, Fábio. E o off-topic, mas acho que é importante. No Instagram, a Linda Valmar. Linda Valmar no Instagram. MS, acabei de receber uma notícia muito triste. Minha amiga Sueli faleceu hoje. Dá para fazermos uma oração por ela? Tá, ela pede para fazer uma oração para a amiga dela, para a Sueli, que faleceu hoje. Então, nesse momento, vamos ao Ho'oponopono, pedindo, divindade, cuida de todos nós. Divindade, Deus,
Pai, Mãe, Divino Criador, cuida de nós. Que as pessoas que nesse momento estão sofrendo, abaladas, que estão sem rumo, encontrem o seu rumo, encontrem a sua direção. Que as escolhas possam ser feitas no caminho correto, no caminho do amor, no caminho do bem. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Eu peço nesse momento para todos os que se sentem abandonados e com medo da vida. Divindade, limpa em nós o sentimento de afastamento do amor de Deus. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Você é um ser abençoado, você é filho de Deus. Eu vejo Deus em você, eu vejo a tua luz. Pense nisso, olha para o espelho, vai lá no espelho e diga para você mesmo, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você tem luz dentro de você. Você é abençoado, você é uma pessoa especial. Você tem um talento especial, você tem uma luz especial. E aí, Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Terça-feira que vem, eu vou estar aqui com vocês. Eu vou falar, terça-feira que vem, eu vou estar aqui falando com vocês. E o tema do próximo live é as 3 leis cósmicas da gratidão. Vai ser um live lindo que eu vou falar sobre o Ho'oponopono, sobre as origens do Ho'oponopono e como você tocar a sua gratidão, como você fazer a gratidão agir em teu benefício, criar uma vida melhor para você. Terça-feira, dia 9 de abril, 8h30 da noite. Foco no bem, gente. Eu sempre falo isso, né? Foco no bem. Você tem medo, mas ainda assim coloque a sua cabeça, sua mente, o seu coração para pensar em coisas boas, em coisas positivas, em coisas que fazem bem para a sua vida. Por isso que eu falo isso, foco no bem. O que significa foco no bem? É você colocar todos os momentos da sua vida o foco em coisas positivas. Quando eu falo vamos na luz, é porque sempre existe uma luz espiritual, uma coisa te guiando. Sempre, em todas as situações, existem coisas que fazem bem a você, que te ajudam a crescer, que expandem a sua consciência. Quando eu falo eu vejo Deus em você, é uma saudação do Namastê. Namastê quer dizer isso, eu vejo Deus em você, porque eu estou potencializando com a minha palavra a tua luz, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês voltem a me ver, sempre aqui falando sobre Ho'oponopono, sempre aqui falando sobre vida espiritual e ajudando você a entender melhor o seu caminho no aqui e agora. Eu vejo Deus em você. Namastê.